Olá, meus amigos e minhas amigas que nos honram com as suas assistências no nosso Momento Jurídico, um programa que é dinamizado pela TV Mar Canal 25, uma emissora associada ao Sistema Neto de televisão. Hoje nós estamos trazendo, eu vou usar essa expressão, que eu sempre gosto de usar a expressão quando eu trago pessoas desse padrão. Estamos trazendo uma estrela da processualística nacional, especificamente do Nordeste, que é onde ele tem a sua esfera de atuação concentrada. Estamos trazendo hoje o nosso caríssimo professor Expedito Lima, a quem eu vou chamar simplesmente de Expedito, pela nossa amizade, pelo respeito e pela cordialidade que nos une. Vem aqui bater um papo conosco sobre coisas da atividade jurisdicional e especificamente do processo. Meu caro Expedito, eu quero inicialmente dizer da honra em tê-lo aqui nos nossos estúdios, a honra de poder conversar contigo nesse momento jurídico e agradecer o seu convite, que eu sei, o atendimento ao nosso convite, que eu sei que você tem uma agenda realmente muito apertada, mas você foi controlando, foi sinalizando mais ou menos, e hoje estamos aqui batendo esse papo. Quero deixá-lo à vontade para fazer uma saudação primeira aos nossos telespectadores, por favor. Muito obrigado, doutor Jerônimo, professor Jerônimo. Queridos, é uma satisfação para mim, sem tamanho, poder compartilhar convosco a experiência dessa nova fase por que passa o processo civil brasileiro. Para mim, a satisfação é plural. Em primeiro lugar, por contribuir de alguma maneira com a minha cidade e o meu estado. É pouco, não é muito, é apenas uma entrevista, mas todas as vezes que sou chamado a voltar a Maceió, a sensação de estar em casa renova a minha energia, a minha vitalidade, e eu fico muito satisfeito em poder voltar a casa. Também preciso dizer da minha satisfação de ter com o senhor, doutor Jerônimo, que muito já fez pela jurisdição de Alagoas, muito há de fazer pela jurisdição de Alagoas, e a satisfação, então, de estar em casa, de estar como amigo, é sem tamanho. Então, meu caro, nós nos reciprocamos em satisfação. Muito bom, a satisfação obrigado. É minha, como eu já te falei. Mas, Expedito, para que nós possamos primeiro lhe apresentar aos nossos telespectadores, você é daqui das Alagoas, você é daqui de Maceió. Sou de Maceió. Você se graduou aqui, sua graduação? Graduei. Eu tenho uma experiência incompleta na engenharia. Eu morei em São Paulo no começo da década de 90. Você fez engenharia, né? Fiz engenharia mecânica. Eu comecei a engenharia mecânica no terceiro ano. Fui desafiado a desenhar um parafuso e entendi que aquele não era o meu mundo. Como diz o Jorge, não era a sua praia. Não. Aí eu larguei a engenharia e voltei a Maceió. Eu fiz engenharia em São Paulo, na Unicamp. Voltei a Maceió, me preparei para o vestibular da faculdade, na Universidade Federal de Alagoas, onde tive a felicidade de ser aceito. E lá fiquei até o começo de 99. Foi quando eu me graduei em Direito. 99, né? Pensei em fazer concurso ainda, fiz uns 3 concursos para juiz de trabalho. Um deles foi anulado, perdi um nas últimas fases com justiça, perdi outro nas últimas fases injustamente, e aí a vida fez uma opção por mim de me levar para a sala de aula e para o trabalho que desempenho hoje como coadjuvante da Justiça lá no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Tem uma militância também aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Eu me lembro disso. Que é a minha casa. Eu me lembro. Mas, Pedro, olha, esse negócio de concurso, deixa eu só fazer a ressalva. Eu comparo os concursos na área jurídica àquelas provas de pentatlo. Você tem que ser praticamente bom em tudo, né? Então você vê o indivíduo, mas você, uma prova de processo, dificilmente você vai deixar de acertar as questões. Mas pode ser que lá em direito tributário você não tenha a mesma... certamente isso é uma questão. O conhecimento que se precisa numa prova de concurso hoje é um conhecimento horizontalizado. O sujeito tem que ser razoavelmente bom em tudo, não adianta ser muito bom numa coisa e frágil em outra. E é um conhecimento, às vezes, mais historicizado do que jurídico. Porque os camaradas não perguntam, por exemplo, numa prova, disserte sobre a prescrição. Eles perguntam o que é que o STJ vem resolvendo sobre prescrição. Então a análise é muito mais sobre a história do direito, por incrível que pareça, do que sobre o direito em si e seus institutos. É um desafio. Só para a gente
Hoje você tem na docência, você tem uma atuação muito forte. Tenho. Você dá aula em cursinho preparatório? Não dá mais não, né? Já fiz isso. Fez isso. Né? Agora, não é mais o meu interesse. Eu planejo para os próximos anos uma virada profissional, isso ainda está sendo gestado, mas a verdade é que eu já não tenho mais o apetite para viver aquela militância de cursinho, porque aquilo é fábrica de endoidar, tanto o candidato como também aquele encarregado de prepará-lo. É muito exaustivo, eu passei 10 anos fazendo isso de forma muito intensa, o desgaste é muito grande. E aí, o fato de ter transportado a família a Recife acabou fazendo com que eu precisasse me dedicar mais às meninas, esposa e filha. Aliás, aniversário da esposa hoje, de que gravamos a... Vamos aqui mandar um forte abraço, as saudações e os nossos parabéns. Doutora Lara. Bom, e o fato é que aí planejo uma virada profissional para daqui a algum tempo, alguns anos talvez, mas já não mais para aquela militância de concurso. Concurso não farei, não penso que esse seja mais o meu caminho. O último concurso que fiz ainda foi em 1999, mas penso que é possível redesenhar a vida. E fazemos isso tantas vezes, né? Tantas são as circunstâncias. Então eu vou lhe dar um testemunho. Você tem um talento que o torna diferenciado nesse meio que nós vivemos. Você tem esse talento, eu conheço. Eu não quero nem falar da sua família, porque todos são talentosos, né? Você sabe que seu irmão foi meu colega no curso médico. Medicina. Ele é um talentoso estudante, eu um estudante às duras penas, eu posso dizer assim. Eu não tinha talento para medicina. Então, Deus ainda avisou, você não tem talento, certo? Isso não é sua praia e eu saí. Mas todos vocês são brilhantes, você é uma figura que foge do lugar comum. Mas, Pedro, eu contei com você uma vez, você me disse que estava... É uma viagem que eu achei interessante, aquela era Recife Petrolina, né? Como era aquilo ali? Você ia dar aula na Escola da Magistratura, como era aquilo ali? Nas minhas andanças pelo país, tem um trecho particular que é muito aprazível, que é muito do meu agrado, que é o Pernambuco, que me acolheu muito bem. Hoje eu, sem perder a minha raiz alagoana... Quantos anos lá, senhor? 15 anos. Já me considero absolutamente enraizado, vivo Pernambuco intensamente. E uma das coisas que faço, eu que sirvo ao Tribunal de Justiça como professor da Escola Judicial e a Escola Superior da Advocacia de Pernambuco também nessa condição, é andar pelo Estado. Petrolina é um lugar muito aprazível para o meu gosto, para a minha satisfação. Agora não é só Petrolina, né? Então, por exemplo, eu tive agora andanças em Araripina, fui a Palmares. É uma bela distância Araripina. Você foi de avião ou foi de carro? Tem que ir de avião. Avião a Juazeiro do Norte, depois 2 horas. Mas são horas absolutamente aprazíveis para ter com o sertão. Eu tenho um fraco pelo sertão e sou muito feliz. Você foi para Araripina, você foi só uma ressalva, Araripina é a terra do nosso saudoso governador Muniz Falcão. Eu não sabia. Ele era de Araripina, a família dele todinha de Araripina. Você foi de Araripina de Recife para Araripina de carro, não, né? Não. Vai de avião até Juazeiro do Norte, são 50 minutos. E aí depois a Escola Superior da Advocacia Pernambucana providencia o transporte. São 2 horas de carro. É mesmo, Pedro? Você vai de avião até Juazeiro. Juazeiro do Norte. Isso. E do Juazeiro você vai para Araripina, que ainda leva 2 horas, né? E lá chegando, tenho a satisfação de encontrar briosos profissionais do direito, do sertão pernambucano, um lugar lindíssimo. Realmente eu sou muito feliz quando sou chamado a esses desafios. Pedro, você já foi de Recife para Petrolina de carro? Não, ainda não. Né? Justamente pela agenda. Seria uma viagem interessante de se fazer, mas normalmente os horários são tão complicados que a opção sempre das instituições para quem trabalha, com quem trabalha, é providenciar o transporte mesmo de avião. Maravilha. Pedro, como é que está a sua vida hoje na docência? Como é que você está hoje? Eu hoje está dando aula onde? Formalmente vinculado à Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ainda quando nos últimos tempos tenha prestado menos serviço por força de uma série de fatores, inclusive financeiros, porque as instituições do país inteiro passam. Também a Escola Superior da Advocacia. Tive aqui em Alagoas, na Escola Judicial do Tribunal de Justiça também. Quanto está com 1 mês isso? 1 mês, voltarei agora no 2º semestre também. Certo. Então eu tenho me dedicado mais às escolas oficiais do que propriamente à graduação. Por exemplo, que já não
Já não frequentam a graduação já há algum tempo. Não tem mais sentido. Ô, Expedito, como é que está a sua relação com Salvador, com a Bahia? Você tem uma boa relação? Eu tenho alguns amigos. Eu trabalhei, tive agora, no final do ano passado, fui também convidado para dar aula pela Escola Superior de Advocacia Baiana. Tenho alguns amigos baianos, gente da primeira linha. Por exemplo, o queridíssimo e muito festejado professor Fred Didier, que foi o primeiro presidente da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, que eu, com muita felicidade, integro. Ô, Expedito, eu vou dizer só uma coisa aqui para os nossos telespectadores. Eu sempre procuro ver as pessoas e procurando dar um epíteto para elas, né? O Fred Didier, eu chamo ele de uma palavra fácil. Eu tô errado. Ah, não. É genial. Ele explica uma coisa aparentemente complexa de uma forma muito simples, né? Então, aí, Fred tem uma virtude raríssima no mundo do direito, certo, que ele alia a técnica, que é comum a muitos, a uma força pessoal, política, inigualável. Fred, junto com outros, eles inauguraram no país um Fórum Permanente de Processualistas Civis. Isso. A força de Fred, política, é o que termina propiciando um encontro anual de 300, 400 professores de processo para discutir o novo código, buscando soluções dogmáticas para problemas que vão surgir naturalmente na operosidade do novo sistema. E o fato é que isso tudo passa pela força pessoal dele. Ele é genial sob o aspecto técnico, mas não se limita a isso. É uma palavra fácil, técnica fácil, e politicamente falando. É isso que eu observo. Eu tenho assistido palestras do professor Fred Didier e realmente a sua característica é essa, é dele transmitir informações aparentemente complexas de uma forma muito fácil. É verdade. Ô, Expedito, me diga uma coisa, e os juristas do Nordeste, eles tinham uma associação também, né? Tem. Essa associação Você faz parte dessa associação? Faço parte. Aqui de Alagoas nós temos alguns professores, exatamente, um deles esteve aqui, alguns. O professor Beclaut teve aqui. Márcio Oliveira Marcinho, que trabalhou, foi assessor do TJ. Teve aqui. A Zé Roberto, Adriana, Pedro Henrique Nogueira, da Universidade Federal de Alagoas, brilhante. Aliás, o Pedro, estou agendando com ele uma vinda aqui. Fantástico. Nosso Pedro. Pedro é responsável por um dos capítulos mais inovadores do novo Código de Processo Civil, que são os negócios processuais. Há poucos no Brasil tão autorizados quanto ele para falar sobre o assunto. Mais do que ele, ninguém. É fantástico. Nós temos aqui hoje nas Alagoas, nós temos um elenco, vou chamar assim, de grandes processualistas. É verdade. Né? Que não faz, que não faz a nossa terra menor nesse campo da processualística frente a nenhum estado da federação. Né? Muitíssimo pelo contrário. Nós temos aqui um time de uma geração brilhante, encarregada de produzir novos profissionais igualmente brilhantes, e uma geração que tomou conta do processo, de uma parte importante da ciência processual brasileira, a meu modo de ver, irreversivelmente. Gente que tem muito compromisso, muito vigor e muita lealdade à ciência processual. Porque o processo é uma ciência, de algum modo, vadia, porque todas as vezes que o processo é chamado, por exemplo, ao confronto político, e vivemos uma época em que as demandas são judicializadas, inclusive as demandas políticas, a gente tende a transigir com o processo pela paixão política. É preciso um compromisso muito grande com o processo para mantê-lo íntegro, a despeito dos pendores políticos que todo mundo naturalmente tem. Essa turma é uma turma muito ciosa disso como um valor, põe o processo no seu devido lugar. Eu tenho muito respeito, muita admiração. Um orgulho particular de ser alagoano, para além de todos os orgulhos que já tive e tenho, mas de ser conterrâneo dessa gente boa que dá uma contribuição tão valorosa ao processo brasileiro. É verdade, eu concordo com você, eu assino embaixo, subscrevo o seu pensamento. E aí eu já aproveito para te perguntar, aliás, antes de te perguntar, deixa eu só fazer uma exceção. Eu quero ouvir isso de você, isso é uma pergunta pessoal minha. Quando estava na faculdade, Expedito, eu me lembro, ali no primeiro período logo, ali num determinado momento, nós estávamos conversando com um professor. E ele conversando numa roda, e um colega nosso fez uma pergunta a ele, qual era a matéria mais importante do curso de Direito? Eu nunca esqueci disso. Ele disse, e eu nunca esqueci, e eu penso realmente isso mesmo. Essa matéria mais importante do curso de Direito é o processo.
E ele arrematou, porque o direito substantivo você pode aprendê-lo num determinado momento ou para uma determinada causa. Mas o processo não, você tem que conhecer para que você possa dinamizar justamente o direito substantivo. Se você não souber processo, de nada adianta você saber o direito substantivo. Não quero aprofundar aqui em exemplos, mas essa é a verdade que eu tenho comigo. Você concorda ou você tem alguma ressalva a fazer aí, presidente? Eu concordo, mas me permite uma ressalva. Claro. Eu concordo que, pragmaticamente, essa é a resposta que eu darei, por exemplo, à minha filha, se um dia ela enveredar para fazer direito. Sem a ferramenta, não é possível operacionalizar quase nada. Então, para alguém, por exemplo, que se inicie no direito com propensão à advocacia, salvo um ou outro exemplo que sempre temos de alguém que faça uma militância consultiva, limitada à área, por exemplo, de direito tributário e tal, o normal é que o processo seja a ferramenta 0001. Agora, politicamente, eu preciso lembrar, é uma redundância, é um lugar comum, mas eu preciso dizer isso. Nada é mais importante do que a Constituição. E me causa uma certa agonia ver uma Constituição que varie em função, de novo, dos humores políticos. Então, ao tempo que concordo com a utilidade do processo, com sua beleza, com a sua indispensabilidade, eu ainda me fio na Constituição como a mãe de todas as razões, o começo de tudo. Eu concordo. Agora, veja bem, Expedito, isso é importante porque os nossos telespectadores, eu digo os não iniciados, eles ficam sem entender. Repare bem, o professor Calmon de Passos, por quem eu tinha e tenho, né? Ele já faleceu, uma admiração inexcedível. Você sabe que ele era um cara gozador, né? Ele, na melhor expressão da palavra, ele era um gozador, um bonachão. Então ele dizia, uma vez eu fui a um congresso, ele era o palestrante final, lá na cidade universitária, no centro de convenções da cidade universitária, lá em Recife. Ele, falando sobre a Constituição, disse: eu, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma descortesia, sento na Constituição, sento em cima da Constituição com a maior tranquilidade, e ele dava um exemplo. Aí eu quero que você, na medida do possível, você justifique isso, se puder, claro. Está lá na Constituição: ninguém será preso senão em flagrante delito ou mediante ordem escrita da autoridade competente, que é, no caso, o juiz. Você acredita nisso, Pedro? Não, nem no salário mínimo. Pois é. Como é que o cidadão olha para a Constituição diante dessas dissonâncias, vamos chamar assim, desses contrastes? Como é que você... Eu noto, olho, observo isso como uma excelente oportunidade. A Constituição, essa que não se implementa, é justamente o alvo a ser alcançado. E aí eu penso, por exemplo, se eu me dirijo a alguém jovem que pretenda fazer o curso de Direito, que mundo seria esse se tudo já tivesse pronto e acabado? Que bom que há muita coisa a ser feita. A primeira coisa a ser pensada e construída é uma alternativa de caminho rumo à implementação integral da Constituição. Nossa Constituição não é imune a críticas. Eu acho que nenhuma Constituição no mundo. Nenhuma. Né? A perfeição não existe. De acordo com isso, mas nós, tirante os 11 do Supremo, que nada podem dizer sobre ela pela posição que ocupam, porque o compromisso da vida é o de protegê-la, todos os outros brasileiros podemos ter críticas à Constituição. Aqueles 11 não. Porque são pagos para a condição de guardião, e na condição de guardião só podem fazer é implementá-la. Agora nós podemos, por exemplo, apontar coisas que aqui e acolá deveriam ser melhoradas. Eu compreendo isso. Agora, no geral, por pior que seja a Constituição, por mais defeitos que tenha, é o que nos garante viver como uma democracia, ainda que aqui e acolá uns e outros critiquemos por passagens como essa, por exemplo, do impeachment, que não é algo imune à crítica, embora eu particularmente não ache, definitivamente não acho, que impeachment seja golpe. Não acho. Não é golpe? Não acho. Não é. Aliás, tem previsão na Constituição, passou pelo crivo do próprio Supremo Tribunal. De acordo. Ô, meu caríssimo Expedito, essa conversa agradável com você, meu amigo. E aí eu lhe provoco, nesse sentido, a sua opinião é muito importante para mim e para os nossos telespectadores. Você que tem uma formação de caráter reta, me permita, conheci seu pai, um homem decentíssimo. Eu lembro dele como advogado.
Ele tem uma passagem comigo morredora, não ele como cliente, mas ele como uma pessoa que só devia assinar lá um documento. Ele tinha todos os motivos para não se conduzir daquela forma. Aliás, a maioria dos homens que eu conheci na minha vida, com exceções, claro, seu pai foi uma delas, se comportariam de outra forma, e ele, por uma atitude reta. Aliás, ele chegou antes de mim. Quando eu acertei com ele para ele assinar lá a escritura, ele chegou antes. Sem ganhar um tostão, sem ganhar um centavo. Foi lá, rapaz, aquilo nunca esqueci, viu? Aqui eu evoco a memória dele, e você como filho. Que saudade, hein? Você como filho, eu tenho obrigação moral de lhe dizer muito isso. Obrigado. Se não dissesse, eu estaria sendo omisso. Mas me diga uma coisa, como é que você vê a situação do país hoje? Porque eu explico a você, não vai nenhuma crítica, eu tenho amigos em todas as áreas, claro. Eu digo pela situação política, porque é na política que está acontecendo isso. Na minha casa, o ente político, quer dizer, o detentor de representação, era tratado com respeito. E eu também sempre tratei com muito respeito, e vou tratar sempre com muito respeito, mas a gente vê, são sobressaltos a todo momento. São senadores, deputados federais, homens da mais alta envergadura, tudo envolvido, chafurdando num ambiente que você não consegue explicar. Como é que você vê isso, Expedito? Mas está esquisito. Esquisito, né? Está esquisito. Entre outras coisas, porque a fotografia dos agentes políticos, dos agentes que frequentam a cena política, hoje, em 2016, não aponta ninguém que tenha tamanho suficiente para o desafio que é conduzir o país e que seja imune a uma crítica ética. Está esquisito. Eu não quero dizer com isso que não haja políticos honestos e próprios. Claro. Mas ainda não alcançaram o patamar de poder disputar uma eleição dessa e de se cacifar para presidir o país. E os que lá estão e que já podem, são todos eles, de algum modo, mais ou menos, passíveis de críticas. Meu pai, já que falamos sobre ele, tem uma passagem que aconteceu quando eu menino e que repercute muito fortemente em mim até hoje. Eu assisti meu pai dar uma resposta a alguém que pretendeu se candidatar e pediu ajuda dele. Era um amigo, ele disse que daria ajuda, mas aí no momento seguinte disse: eu lhe darei a ajuda, eu torço para que você vença a eleição. Agora eu quero que você saiba, no dia seguinte à sua posse, eu seria oposição. Ele disse isso. Eu jamais esqueci isso. Disse: por que você vai ser oposição? Porque eu tenho certeza de que mais importante do que qualquer outra coisa vai ser a alternância e o desejo que eu terei de vê-lo substituído por outra pessoa. É o mesmo sentimento que eu hoje, com 42, quase 43, vivo e experimento. A alternância é um valor. É a alternância que permite, pelo consequente, a vigilância dos atos praticados pelo antecedente, que faz com que as pessoas não se acomodem nas posições. Isso tudo é uma coisa que me tem orientado politicamente. Eu me enquadro hoje num espectro mais liberal da cena política. Eu acredito cada vez mais num Estado focado naquilo que tem que ser, nas funções para as quais ele não pode se fazer substituir. Agora, um Estado, por exemplo, menor, mais ágil. Eu prefiro os modelos, por exemplo, de parceria público-privada, de concessão. Modelo, por exemplo, implementado pela ex-presidente Dilma, ainda presidente. Não se sabe o que vai acontecer, mas pela presidente afastada, Dilma Rousseff, por exemplo, que é um modelo de concessão, tímido, porque ainda preso a certas bandeiras que o partido historicamente defendeu, mas que tem que ser implementado, no meu modo de ver. Um Estado menor. Não faz sentido nenhum, por exemplo, um governo que tenha 120 mil cargos comissionados. Isso não faz sentido nenhum. Não existe isso, né? Petrobras é uma empresa pública que se viu depois privatizada por meia dúzia de gestores, ou duas dúzias, que dilapidaram e destruíram a empresa inteiramente. Então, o modo como encaro hoje o país é um modo... assim, como brasileiro, eu me sinto preocupado. O país vive um momento esquisito, uma sensação certa de apatia,
dos agentes políticos, todos eles reféns de algum modo da Operação Lava Jato. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, paradoxalmente, eu tenho fé no futuro, porque nenhuma grande transformação acontecerá sem um prévio trauma político. Acho que nós estamos vivendo um momento... Nós chegamos no fundo do poço. Eu acho que não pode descer mais. O que é que pode haver pior do que isso? Não sei. Agora, eu como bom leitor de Nelson Rodrigues, sem querer, pelo amor de Deus, prognosticar nada, há de tudo na cena política brasileira hoje. Só falta uma morte. Está faltando só uma? Uma morte. Uma morte. Não estou querendo prognosticar nada, mas é porque a história já nos ensinou que nesses momentos dramáticos sempre há uma... Getúlio... Revolução de 30, João Pessoa. João Pessoa, depois Getúlio, a morte do segurança de Carlacena, coisa parecida com isso. Foi o Major Rubens Florentino Vaz. Muito bem. Tem sempre alguma coisa fatal que vamos dizer assim, o gatilho para algo perigoso que vem na frente. Na Argentina aconteceu recentemente a morte de um promotor em circunstâncias absolutamente suspeitas e esquisitíssimas. Então eu ando abespinhado com o que vem por aí. Eu só lhe digo uma coisa, todas as vezes que eu saio de casa, quando eu volto, ou às vezes já encontro na rua, eu já não sei, viu a última, eu digo não, que foi agora. Porque na realidade a dinâmica é tão grande. Agora, uma coisa, Expedito, nós já vamos fazer um intervalo, mas uma coisa está me deixando a minha alma leve, essa que é a expressão, a posição do Supremo, né? O Supremo era o último guardião nisso tudo. Já pensou se o Supremo enfraquece? É isso. Aí nós estaríamos, não tinha mais jeito. Mas há grandes nomes no Supremo. Ainda quando cada um de nós possa manter uma certa reserva e dizer tal posicionamento não foi bom, aquele outro não foi bom. Mas de maneira geral, eu mantenho as esperanças pelo que venho vendo, ouvindo e lendo a partir do Supremo Tribunal Federal. O Teori, eu chamo Teori Albino Zavascki, ele é um grande processo. Eu li algumas obras dele sobre execução. É um homem decentíssimo esse. É um homem correto. Não é verdade? Um homem correto a expressão? É um homem correto, né? Não se pode fazer nenhuma ressalva. Uma outra coisa, se aqueles homens eles não tivessem um passado de probidade absoluta, eles não aguentavam, não. Todos já estariam destruídos. Destruídos, né? É um negócio importantíssimo a gente pensar nisso, e os nossos telespectadores também. É isso. Nessa convulsão, se aqueles magistrados não tivessem um passado irreprochável, pode ficar certo. Eles, nesse ambiente político, eles já teriam sido implodidos. Meu caro presidente, vamos fazer um intervalo. Vamos. O tempo passa. Vamos fazer um intervalo e na volta eu quero conversar a respeito de uma área onde você tem total proficiência, que é o processo civil. Vamos em frente. Voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90.
Tem ainda aspirador industrial da Ride por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando nessa conversa agradável com o nosso caríssimo professor Expedito Lima, alagoano, que está fazendo bom nome lá nas terras pernambucanas. Uma amizade que eu tenho já há muitos anos, através de seu irmão, e que é uma daquelas amizades que a gente tem o prazer e o orgulho de dizer que está na esfera de contemplação. Obrigado. Essa é que é a palavra. Meu caro Expedito, nós estamos aí com o novo CPC. Essa é a ordem do dia, vamos chamar assim, ainda, quer dizer, é uma codificação recente e ainda está tomando o pé e dando os primeiros passos e os seus primeiros momentos. Aí eu lhe pergunto, numa análise geral, como você vê a chegada do nosso novo CPC? A opinião é minha, censurável. O desembargador com quem eu trabalho pensa possivelmente de outra forma, mas primeiro eu vejo que o novo CPC era uma necessidade. É uma necessidade, né? Há razões sociais, há razões políticas, há razões instrumentais para que dessemos um salto. A sociedade em 1973, brasileira, era uma. Hoje é outra. Um tamanho muito maior, com desafios maiores. Politicamente, de lá para cá, nós temos uma outra Constituição a impor um novo modelo de solução judicial de conflitos. Então, por várias razões, o espaço não comporta abordá-las todas, mas eu vejo como uma necessidade. E sou um otimista. Enxergo no novo código alguns defeitos, teremos tempo de falar sobre eles, mas virtudes orientadas, num lado, de tornar o processo, o novo código, um pouco mais rápido, não muito mais rápido, mas eu acho que ele pode tornar mais célere em alguma medida, mas essencialmente um processo mais isonômico e melhor. Você acha, né? Acho. Então, já aproveitando, que pontos positivos, ou pelo menos 2 ou 3 pontos positivos e pontos negativos você consegue pensar nesse novo CPC? Primeiro, eu consigo enxergar uma vocação democrática no Código. O Código ele se apresenta à comunidade com um conjunto de normas fundamentais que põe o cidadão jurisdicionado numa posição de protagonista da cena processual. Ao contrário do Código de 73, com o registro de que prestou um excelente serviço ao país, mas que tornava o cidadão refém do aparelho do Estado. Agora ele tem um arcabouço normativo maior em seu favor, e eu penso que democracia de mais nunca é de menos. Segundo, que eu penso que o compromisso do Código com os precedentes, por exemplo, pode melhorar muito a prática jurisdicional. O Código tem ferramentas novas. Eu cito rapidamente o incidente de resolução de demandas repetitivas. Porque é insuportável, doutor Jerônimo, que alguém em São Paulo, numa situação material X para com a Previdência Social, tenha uma solução determinada para a sua questão, diversa da mesma situação X, quando examinada em relação a alguém que não mora em São Paulo, mas que seja submetido a outra região federal, como, por exemplo, alguém de Alagoas, vinculado à 5ª região. Não é possível isso. Se a promessa da Constituição é uma promessa de isonomia, muito mais do que apenas uma isonomia teórica, abstrata, mas uma isonomia real, vivida, então, indiscutivelmente, é o caso de prestigiarmos os mecanismos de solução massificada do processo. O Código tinha um avanço, no meu modo de ver, que terminou não se implementando,
que era a transformação da ação individual em ação coletiva. Isso foi vetado. Mas os mecanismos, eu vou chamar assim, residuais, os que lá estão, os que acabaram positivados, penso que podem dar resposta, e isso contribuirá decisivamente para um certo desinchaço da máquina. Porque é absurdo que um tribunal seja chamado a dizer centenas de milhares de vezes a mesma coisa. O ideal é que ele diga uma única vez, e que a vez dita, democraticamente construída, com uma interlocução plural, com os agentes participando do julgamento, contribuindo e operando para a melhor solução, que a decisão tomada seja implementada por todos os juízes. Então, eu sou um otimista em relação a isso. Você sabe que já há um incidente agora de grande relevância, que é a questão dos aumentos dos planos de saúde em razão da idade, né? Fantástico. Do usuário. Fantástico. Né? Imagine que quantos são as pessoas, quantas são, que iriam à justiça discutir isso, e até podem. Milhares agora, pelo Brasil ok, agora. mas depois que decide uma vez, está decidido. Está liquidado o assunto, né? E aí isso evita injustiças pontuais. Porque na medida em que não haja um sistema que contempla essas soluções massificadas, certamente alguém vai acabar ganhando o que ninguém ganhou, ou perdendo o que todo mundo venceu, o que é um absurdo. Porque as situações, se são iguais, devem ser retratadas, inclusive, na jurisprudência praticada nos casos de cada um, né? De cada um. Agora me diga uma coisa, eu queria também ouvi-lo nesse sentido. Você não acha que o incidente de resolução de demandas repetitivas, você não acha a sua dinâmica um tanto quanto complexa, não? Acho. Agora, essa complexidade, ela não é específica do IRDR, mas é o resultado da construção do próprio código. O código, ele foi... Eu ouvi de Fred Dias essa frase, achei sensacional. É a Iugoslávia no pós-guerra. Há pedaços entregues à Universidade Federal de Pernambuco, outros à Universidade Federal da Bahia, outros à turma de São Paulo, outros ao Rio de Janeiro. Cada um encarregado de disciplinar aquele trecho e uma comissão geral encarregada de dar sistematicidade àquilo. Então, o texto não é perfeito, mas ele é cheio de um defeito virtuoso, que é o excesso de democracia na sua construção. Então, as imperfeições que existem, devemos resolver por meio de soluções hermenêuticas, por meio de soluções que a jurisprudência vai terminar acomodando e construindo. Agora, os defeitos não impedem a visualização da virtude. É imperfeito linguisticamente, porque muita gente contribuiu para que ele fosse feito. Eu vou fazer a mesma, o direcionamento da pergunta é o mesmo direcionamento, mas vou fazer de duas formas diversas. Qual o papel dos nossos tribunais para a dinâmica do novo CPC? Fundamental. Fundamental, né? Nós temos um pedaço inteiro do código que disciplina o funcionamento dos tribunais. Exatamente. Que era algo que no código passado só existia de passagem, a latere. Agora não. É um dos pilares do novo código, o tratamento do funcionamento dos tribunais pelas múltiplas funções que os tribunais já desempenham e devem desempenhar. A gestão da informação processual, porque, por exemplo, decidido o IRDR, aquela solução dada, ela tem que ser, por exemplo, devidamente comunicada a todas as unidades judiciárias que devem seguir a decisão. Claro. Isso significando dizer que a construção da melhor solução judicial deve vir acompanhada das melhores formas de comunicação para que o sistema se implemente na sua efetividade. Porque de nada adiantará um bom julgamento se ele não for comunicado. Tudo isso passa por um funcionamento de tribunais que deve ser cada vez mais otimizado. Uma vez, vamos chamar assim, fixada a decisão do IRDR, o juiz pode se insurgir? Bom, aí precisamos verificar o seguinte, direito... Isso não pode dar CNJ, não? Do ponto de vista, é interessante isso, do ponto de vista da responsabilidade funcional, aí é uma análise dogmática que faço. Eu só acho que o juiz funcionalmente pode ser responsabilizado, corregedoria, CNJ e tal, se estivermos diante de um
precedente que a Constituição trate como sendo vinculante. A vinculação infraconstitucional que o novo Código estabelece, no meu modo de ver, ela não traz consigo essa pecha maior de responsabilidade. Em bom português, violar um IRDR é grave, mas violar uma súmula vinculante é ainda mais grave, pela autoridade da súmula vinculante. Os mecanismos não são iguais e os compromissos político-institucionais de cada expediente também não são. Agora, por exemplo, é certo que, decidido em descompasso com o IRDR, caberá reclamação. Uma reclamação que a Constituição só previa para as cortes superiores e que agora os tribunais poderão enfrentar rapidamente como um mecanismo a latere aos recursos de cassação de decisões que conflitem com a jurisprudência construída, né? Certo. E agora, isso eu falei com relação aos tribunais. E os cidadãos, me diga uma coisa, o meu caro prefeito, você não acha que para que o nosso novo CPC venha a ter sucesso, essa que é a expressão, você não acha que o povo também tem que se reeducar, não? Quando eu digo povo, digo também os advogados. Porque, por exemplo, eu quero a sua opinião com relação à resolução de conflitos intersubjetivos via não judicialização. Por exemplo, os meios alternativos, né? Fantástico. Como é que você acha? Eu acho, esse tema é excelente, só queria, me escapou algo na resposta anterior. A sociedade não para, o direito que a regula também não pode. Um precedente, por mais que tenha sido construído, sempre pode ser superado a partir de particularidades das causas individuais. Isso nos obriga, doutor Gerônimo, na minha leitura, a uma reflexão profunda sobre um tema que na ciência processual brasileira é relativamente novo. Precisamos de um estudo profundo sobre os precedentes. Conceitos como ratio decidendi, distinguishing, overruling, que são expedientes basicamente do direito estrangeiro, com os quais nós somos obrigados a lidar, porque é preciso sempre verificar se naquela situação concreta não há nada de diferente, por exemplo, em relação àquilo que foi considerado no precedente vinculante. Agora, é claro... Você fala diferença factual. Factual. Que infirme uma das premissas consideradas como fundamentais para aquela solução que acabou sendo dada. Agora, uma coisa é certa. O advogado, também ele, tem a sua parcela de responsabilidade. Porque demandar em juízo, sem que nada justifique em termos de diferenciação factual, é uma aventura que ele já não mais... que não mais pode se dar o luxo, né? Não pode. Inclusive com graves repercussões financeiras para a parte, porque agora o processo se transformou numa aventura mais cara. Os honorários de sucumbência, por exemplo, incidem em cascata. O sujeito que recorre corre o risco de pagar mais honorário de advogado para o outro, em detrimento de sua própria fazenda pessoal. A questão do dano moral, ele tem que dizer quanto é o valor. Que antigamente os amigos chutavam, rapaz. É curioso, né? O sujeito chuta um valor, diz assim, fica só prudente arbítrio. Aí o prudente arbítrio vai e diz R$2.000, acho pouco. Mas você não deixou que eu fixasse? Eu fixei em 2.000. Hoje ele tem que dizer, eu quero, é tanto, custa tanto, né? Faz parte de um compromisso renovado, que é o compromisso de boa fé objetiva. Boa fé objetiva. O sujeito tem que deixar claro qual é a expectativa econômica clara de sua pretensão, porque nisso consiste a boa dialética processual, né? Ô, Benedito, para a gente já sair dessa vertente essa vertente de assunto, aonde o código poderia ter avançado e não avançou? O código tem uma parte ruim para burro. Se estivéssemos possivelmente numa mesa de bar, eu diria o palavrão que quero, não farei isso, ninguém merece, mas olhe, a parte de tutela provisória é do imoral para dentro um bocado. O pedacinho ruim. Não melhorou não, né? Não melhorou. O maior problema naquele negócio é a linguagem. A linguagem, né? Direito é linguagem. Isso aqui é um copo,
trato como copo, sabemos que é um copo. A gente pode convencionar que isso aqui será chamado de mesa. É claramente possível que mudemos por convenção e chamemos isso aqui de mesa. Mas até que a comunidade inteira apague a informação de ser copo e recoloque uma outra no lugar, vai um tempo e graves riscos à prática cotidiana das coisas. Então, os caras chamam de tutela provisória, coisa que, por exemplo, às vezes de provisório nada tem. Tem uma parte específica lá da estabilização da tutela provisória, antecipada, antecedente, que é uma coisa extremamente esquisita, que a comunidade, de uma forma geral, vai ter que se debruçar sobre aquilo com muita seriedade, porque, por exemplo, fala de uma estabilização distinta da coisa julgada em circunstâncias, 303, 304 são os artigos, que não são de fácil interpretação. Então, eu acho que o maior compromisso do legislador deveria ser com a clareza da informação. E a objetividade, claro. Então, eu penso que esse pedaço, por exemplo, ele poderia ter sido melhor construído. Existem algumas coisas, como, por exemplo, o fim dos embargos infringentes. Os caras substituíram por um julgamento ampliado. O embargo infringente virou gozação, né? Virou. Ainda na Operação Lava Jato levou gozação. Eu conheço, tem um poeta matuto que ele escreveu uma peça interessantíssima sobre embargos infringentes. Mas aquilo ali ficou esquisito mesmo. Agora, por outro lado, nos tribunais de província, Tribunal de Justiça, TRF, onde eu trabalho, cumpria um papel muito importante. Por exemplo, às vezes a análise do fato, feita pelo juiz que teve contato imediato com a causa e seus atores, era em certo sentido. No tribunal, um dos desembargadores mantinha aquela mesma compreensão, 2 outros divergiam. E eu já vi grandes injustiças serem evitadas por meio dos embargos infringentes. Já não me refiro aos embargos infringentes dos tribunais superiores, aí talvez fosse algo despiciando mesmo. Mas, na medida em que os embargos infringentes são subtraídos do cenário de direito positivado, inserem no lugar um julgamento ampliado, que não funciona ainda de uma forma muito tranquila. Durante a tramitação do projeto, nós acompanhamos isso de perto, porque Fred Didier, professor Leonardo Carneiro da Cunha, lá de Pernambuco, que é o atual presidente de nossa associação, eles tiveram participação muito forte nisso. Esperávamos todos que aquilo, e era assim como tratávamos, caísse. E foi indo e passou. Tá esquisito. No tribunal a gente vê hoje, por exemplo, de vez em quando, tem aquela sensação de que o desembargador gostaria de divergir, mas acaba cedendo, sem divergir, por força de um julgamento ampliado, que ele simplesmente não quer fazer por alguma razão. Ao passo em que, se mantivéssemos os embargos infringentes, de aplicabilidade muito rara, talvez a solução fosse melhor. Mas, enfim, é algo que a gente tem que ver. Eu cito isso como 2 questões a serem ainda trabalhadas pela jurisprudência, pelos tribunais. Pedrito, via conciliatória, via alternativa de resolução do conflito, só para a gente fechar esse assunto, você não acha que é a grande saída, não, para que o judiciário possa navegar com mais tranquilidade? Eu acho. Isso passa por uma formação cultural, não só do próprio povo, como dos advogados? É isso. Não é mais possível um poder judiciário que tenha tantos milhões de processos como temos hoje no Brasil. Isso não faz nenhum sentido. Não é assim em canto nenhum do mundo. E é claro que, se é assim conosco, alguma coisa está errada. Isso me lembra a história da mãe que assistia o desfile militar e só o filho dela marchava em certo sentido e ela dizia: olha, veja bem, todos estão errados, só o meu filho marcha corretamente. Minha senhora vai analisar, não é bem assim. Se essa coisa só acontece desse jeito no Brasil, algo errado está acontecendo conosco. Possivelmente isso tem a ver com uma litigiosidade estimulada por uma fazenda pública e por grandes litigantes que não respeitam mesmo os direitos individuais, mas também, paralelamente a isso, uma necessidade de reestruturação cultural. Os advogados agora são chamados a desempenhar um outro papel. A advocacia é fundamental. Não há democracia
plena, adequada, sem a advocacia. E a advocacia agora ganhou um protagonismo ainda maior. Mas eu sou entusiasta das soluções extrajudiciais. E aí... Que resolve também. Resolvem. Com autoridade, resolvem. E em alguns casos, resolvem bem. Então, por exemplo, algumas demandas empresariais de alta monta, em que queremos um compromisso contratual, por exemplo, mais extremado, em que o rigor, o sigilo é ainda maior, e as penas contratualmente estabelecidas para poder... deixa isso à margem da justiça, desde quando se confie, por exemplo, num árbitro que seja de comum confiança das partes. O judiciário tem que ser chamado a resolver aquilo que é mais importante na sociedade. Agora, também isso, doutor Jerônimo, na minha avaliação, esses mecanismos extrajudiciais de solução dos conflitos tem a ver com o protagonismo do litigante. O litigante tem um cenário hoje maior, fora da justiça e, inclusive, dentro da justiça com os negócios processuais, que são soluções construídas, isso não é possível de ser feito sempre, mas soluções construídas para adaptação do rito às circunstâncias da causa e do próprio litígio. Então eu consigo imaginar, por exemplo, um negócio processual em que as partes desde antes definam que não haverá recurso. Agora me permita, viu? O problema aí é o seguinte, é que o cara que não tem razão, ou seja, o jurisdicionado que não tem razão, ele certamente não vai querer formalizar esse ato. Estou de acordo. Mas, às vezes, e a minha inocência ainda acredita nisso, os dois acreditam propriamente que tem razão. É verdade que existem alguns litigantes que, no íntimo, desde sempre sabem que não tem razão. No minimamente ético, até uma criança sabe. O minimamente ético, até uma criança sabe. Se o assunto é ética, ele entende. Mas, às vezes, é a interpretação do direito mesmo. O sujeito vê o mesmo texto e diz: a razão é minha. É claro. E o outro percebe e diz: a razão é minha. É o mesmo aparelho, só que visualizado por uma perspectiva diferente. Cada um enxerga segundo o seu prisma, tirando do prisma de que parte é mirada uma conclusão distinta e particular. Agora, deixa eu te falar uma coisa, me permita. Eu não posso ficar calado. Em 25 anos de magistratura, eu lhe confesso com toda honestidade, não me lembro, alguém pode até me lembrar, eu não me lembro de um caso onde quem tinha o direito não é que surgisse logo numa primeira olhada. Eu acho que raramente isso aconteceu. Que legal. Mas isso permite, por exemplo, uma solução adequada no novo código, que tem a ver com a tutela de evidência. É falso acharmos que só no final de uma tramitação longa e exaustiva teremos algum tipo de intuição sobre o direito. Muitas vezes essa intuição vem a partir do primeiro contato. Há solução para isso também. O que quero dizer é que os cenários hoje são plurais justamente porque cada um tem uma parcela maior de poder e de responsabilidade na construção do processo. E eu não acho que isso seja algo ruim, eu acho que isso é algo bom. Viu, expedito? O professor Calmon de Passos, que nós falamos nele anteriormente, certa vez numa palestra ele disse que encontrou-se com um colega dele, italiano, um jurista, eu não me lembro o nome agora, não sei se foi o Capelletti, até faleceu, um pouco depois ele faleceu. Esse jurista italiano dizia assim: Calmon, eu não sei como é que no Brasil as causas chegam ao final. Ele não entendia. Eu não sei, com o número de recursos, com as intercorrências processuais, como é as causas lá chegam ao final, chegam. O jurista lá italiano não entendia. Isso gera, e aí eu vou falar como coadjuvante da justiça. Eu tenho centenas de amigos aqui em Alagoas que trabalham na mesma condição que eu. Isso gera na nossa categoria um problema de saúde, porque nós temos aquela sensação de que o nosso trabalho é um nada a fazer, que enxugamos gelo, porque nós precisamos dizer a mesma coisa milhares de vezes, por processos que são infindáveis. Isso simplesmente não faz sentido. E muitos dos nossos colegas adoecemos psiquiatricamente por uma pressão que a sociedade exerce
através dos mecanismos oficiais, por aumento de produtividade, mas às vezes uma produtividade cega, burra, de ter que dizer 1000 vezes a mesma coisa, como se aquilo fosse produtividade, um trabalho mecânico, braçal. Enquanto isso, grandes causas, grandes litígios passam ao largo e não buscam da gente, não extraem da gente o nosso melhor compromisso, a nossa melhor atenção, porque a gente tem que se dividir. Não é possível um processo infinito, isso não faz nenhum sentido. Verdade. O processo pode ser uma porção de coisa, mas começa sendo técnica de decidibilidade. Exatamente. Me diga uma coisa, a cooperação processual, como é que você vê? É fantástico esse tema. Primeiro, porque a gente tem que dizer o que ele não é. Autor e réu continuam com o mesmo propósito de aniquilação, não do outro, mas da verdade que o outro sustenta. Permanece a mesma desinteligência. Exatamente isso. Então, cooperação não significa um convite à inocência e à pureza, como se um não quisesse a vitória em relação ao outro. Agora, cooperação é um convite a uma militância no processo, comprometida com certos valores e condutas que são fundamentais para que o processo transcorra de maneira limpa e adequada. Quem gosta de futebol, e aí eu posso dar o exemplo que... Poderia dar o exemplo do CSA e do CRB, esse assunto é um assunto delicado porque eu torço pelo CSA e o assunto de futebol ainda é um assunto que me melindra, é verdade, como bom azulino que sou, mas para fugir do exemplo a gente pode dizer Barcelona e Real Madrid. Eles querem rigorosamente a mesma coisa, uma derrota do outro. Mas as regras de fair play, de cooperação, podem fazer com que nós tenhamos um excelente espetáculo ou simplesmente não tenhamos espetáculo nenhum. Então, compromissos como o dever de informação, o dever de lealdade, esclarecimento. O dever de esclarecimento também. Isso não é possível. A gente tinha uma dinâmica até o Código passado em que o juiz, por exemplo, tinha dúvida por conta de uma desinteligência, para usar a sua expressão, do texto da petição inicial, e a primeira coisa que ele era estimulado legalmente a fazer era indeferir a petição inicial, quase como a dizer, você não está falando coisa com coisa. Mas isso com graves prejuízos para a parte que não tem, de sua parte, com perdão da redundância, nenhuma culpa na má qualidade técnica do advogado. E hoje o juiz é exortado a chamar o amigo, chega aqui. O que você quis dizer com isso? Exatamente. Me explique, para ver se eu consigo entender. Então eu não vejo na cooperação senão um convite ao diálogo com práticas que... ungidas de boa fé. Ungidas de boa fé. É a raiz de tudo. Porque já não adianta mais despachar o papel, é preciso resolver o problema. Doutor Jerônimo, tem um texto de Rubem Braga, de 1958, Um Mundo de Papel. É uma crônica, está na internet. Eu os convido todos a lerem. Um Mundo de Papel. Um Mundo de Papel. Rubem Braga, gênio da crônica brasileira. Um dos raros que se notabilizou na literatura brasileira pelo gênero crônica. Normalmente, poesia e muita gente fazendo romance, tá, mas crônica. Ele, Nelson Rodrigues, podemos imaginar alguns, mas ele escreveu um texto sobre essa coisa de bastar despachar o papel, como se despachando o papel sem resolver o problema, o nosso compromisso tivesse simplesmente se adimplido. E não é assim que funciona. Os tribunais superiores, com perdão, eu acho que nenhum ministro vai perder tempo com as minhas palavras. Gostaria muito, certamente, de ouvir na condição do entrevistado, mas não a mim. Mas quanto de cinismo que não tem no processo, quando às vezes o cidadão chega no tribunal superior e diz assim, eu queria muito julgar a sua causa, mas há um vício formal que é impossível julgar. Mentira! Você não quer julgar nada, você quer despachar o papel sem resolver o problema. E agora não. Se tem um vício formal, permita que o cidadão corrija o vício formal. Só aniquile o direito, dando primazia ao processo, se o erro no processo for insuportavelmente grave. Mas tudo que puder ser resolvido, saneado, por que não? Perfeito. Expedito, exaurimos o nosso tempo. Eu já tinha outros assuntos a tratar, mas você vai vir aqui mais vezes. Você, apesar de estar na terra lá
a terra de Pernambuco, você está vindo aqui a Maceió com certa frequência, eu vou voltar a conversar contigo. Expedito, muito obrigado, honrado com a sua presença. Muito obrigado. Você abrilhantou o nosso ambiente. Muito obrigado, um abraço a todos, viu? Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser.